E aí, pessoal, Marília do 9/7 aqui. E essa é a última aula dessa série de 3 aulas que eu vou te mostrar que o caminho para sair de um render amador para um render hiperrealista não é tão difícil assim. Na primeira aula, a gente abordou sobre modelagem, enquanto na segunda a gente falou sobre os materiais e a iluminação, entendendo os principais erros que a gente comete que tiram todo o realismo do teu projeto, do teu render, e como solucionar isso de forma prática e eficiente. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os 2 últimos pilares, que é o enquadramento e a pós-produção, e de quebra ainda a gente vai falar um pouquinho sobre a IA e como que isso vai modificar o nosso rumo daqui para frente dentro do mercado de 3D. E eu quero começar te fazendo pensar com carinho no enquadramento. Talvez tu pense que o enquadramento é algo mais artístico e não tenha tanta influência no realismo. Mas nenhuma imagem realista convence se o olhar do observador não for conduzido da forma correta. E para a gente ter um resultado realista, a gente precisa que os 5 pilares estejam andando juntos. A modelagem perfeita, os materiais coerentes, o enquadramento estratégico, a iluminação bem pensada e a pós-produção que amarra tudo isso no final. Não existe mágica, existe método. E foi isso que eu construí ao longo de quase 10 anos de muito estudo e prática. Um método que te mostra como fazer cada um desses pilares trabalharem juntos para te dar o resultado final perfeito da tua imagem. Eu sei que parece um bicho de 7 cabeças, mas trabalhando passo a passo, o processo é muito simples. Mas, começando pelo enquadramento, é ele que dá direção para a tua imagem, que organiza os elementos dentro da cena e dá narrativa visual. Pode parar para analisar. Os renders que mais te marcaram até hoje, com certeza tinham uma narrativa visual que te fizeram lembrar dele, sem mesmo tu entender o porquê disso. E esse sentir algo, ele não vem do nada. Ele vem de como os elementos são posicionados estrategicamente dentro da cena, da altura da câmera, do ângulo dessa câmera, tudo que foi deixado de fora e o que foi colocado dentro da cena. O enquadramento é onde entra o teu olhar autoral. Não é só sobre mostrar o projeto, mas é como que tu interpreta esse projeto. E aí eu te pergunto, tu quer que o teu render só informe ou tu quer que ele emocione? Porque lembra do que eu já venho falando, né? Um render que emociona vende. E para isso o enquadramento precisa ser tratado com a mesma importância que a modelagem, que os materiais, que a iluminação. Não adianta ter uma imagem tecnicamente perfeita se o enquadramento não é coerente. A imagem até pode estar certa, mas ela vai parecer genérica, sem vida, sem intenção. Um render nada mais é do que uma fotografia digital do teu projeto. E se ela é uma foto, a gente precisa pensar como um fotógrafo. Um bom fotógrafo não sai clicando aleatoriamente por aí. Ele vai analisar o todo, como está a iluminação, como está o enquadramento, a altura, o que fica de fora e o que entra nessa cena. E no 3D é a mesma coisa. E tu precisa entender algumas técnicas de fotografia também, como a altura do observador, regra dos terços, ângulo focal, abertura da câmera, tudo isso vai te dar um direcionamento melhor na hora de definir as tuas cenas. A diferença entre uma imagem ok e uma imagem memorável, muitas vezes está na escolha dos elementos e como que tu vai conduzir o olhar do observador. E isso é treino e método e é exatamente o que eu ensino dentro do 9/7 Academy. Eu já dei para vocês alguns spoilers aí dos principais erros que a gente pode ter na hora de fazer o enquadramento, mas agora a gente vai ver então as melhores formas de corrigir isso de forma simples. E o primeiro erro de enquadramento é utilizar uma altura de câmera de forma incoerente. Quando a altura está errada, a gente sente um desconforto ao observar essa imagem, mesmo que muitas vezes conscientemente a gente não saiba qual que é o problema. E isso acontece porque no nosso dia a dia, o nosso olhar está acostumado a observar as coisas a uma altura média, que é a nossa altura do observador. Claro que essa altura ela vai variar de acordo com a altura de cada pessoa, mas a gente consegue ter uma altura média baseado na menor pessoa e na maior pessoa. Se a gente vê uma imagem com uma perspectiva muito alta ou muito baixa, o nosso cérebro vai estranhar. E essa altura da câmera, ela influencia diretamente no sentimento de presença do observador. Então, se for uma altura muito alta, essa imagem vai parecer mais técnica, mais fria. Agora, se essa altura for muito baixa, a nossa cena pode ficar um pouco infantilizada. Na maioria das vezes, essa altura do observador varia entre 1,5 m e 1,90 m. Só que, dentro do render, essa altura acaba ficando muito alta,
porque o campo de visão da câmera e a forma como o programa funciona é diferente da vida real. Então, por conta disso, eu costumo utilizar as alturas aí entre 1 metro e 1,20 m, tanto para cenas internas quanto para cenas externas, podendo, obviamente, variar um pouco para mais, um pouco para menos. Porque assim eu tenho a sensação que fica mais natural a visualização do que se eu deixar com 1,5 m ou 1,90 m, que seria o normal da altura das pessoas. Claro que isso pode variar muito de acordo com a intenção da cena. Se eu quero fazer um detalhe de uma poltrona que está mais baixa, eu posso baixar bastante a altura desse observador. Se eu quero fazer uma imagem mais de cima, né, como se fosse uma visão aérea do espaço, eu posso levantar bastante a altura desse observador. Isso não é uma regra, é mais um direcionamento. A chave sempre é a mesma, tu tem que pensar como um fotógrafo. Para a intenção que tu tem para aquela cena, qual a altura de observador vai contar melhor essa história. O segundo erro é não saber escolher a melhor abertura de câmera para tua cena, que a gente também chama de FOV ou campo de visão. Para tu entender melhor, o FOV vai definir o quanto do projeto vai aparecer na tua cena. Dentro do SketchUp ele pode ser medido em graus ou em milímetros, mas eu gosto de utilizar sempre em milímetros porque se aproxima mais dos valores reais que a gente tem de uma câmera na vida real. Então essa é a primeira dica. Sempre utilizar o FOV em milímetros. Um FOV menor, de tipo 20, 25 milímetros, representa um ângulo mais aberto, vai mostrar mais elementos da tua cena, porém a gente tem que tomar cuidado porque ele pode acabar distorcendo muitos elementos, porque a imagem fica mais puxada. Já um FOV maior, tipo 50, 60, 100 milímetros, vai acabar aproximando os elementos, vai achatar esses elementos. Então parece que tudo está muito mais próximo. E obviamente vai mostrar uma parte menor da cena. A gente não consegue visualizar tantos elementos. E é nessa hora de escolher os ângulos que muitas pessoas se perdem. Eu costumo trabalhar com um FOV de 25 a 35 milímetros de um modo geral. Claro que vai depender muito do tipo de cena, do objetivo que eu vou ter, podendo variar para um pouco menos ou um pouco mais, mas de certa forma, são esses valores, os valores bases que eu utilizo. Porque assim eu consigo mostrar mais elementos de forma mais natural, sem acabar achatando demais ou deformando demais os elementos. Para fazer imagens de detalhes, principalmente se a gente vai usar um DOF, né, que é aquele efeito que desfoca o fundo da imagem, a gente precisa ter, então, uma angulação um pouco maior, tipo uns 100 milímetros, para que o resultado apareça, né, para a gente conseguir ver esse desfoque acontecendo no fundo. E essa questão do FOV é mais um exemplo de olho treinado. A gente pode até ter valores aí, padrões para a gente utilizar como base, mas nada tira da gente essa sensação visual de saber, não, aqui eu poderia aumentar um pouquinho, aqui eu poderia diminuir um pouco. Então, tudo é treino, né? A gente tem que treinar o nosso olhar e isso requer muito teste. O terceiro erro é querer incluir elementos demais na nossa cena. Quando a gente vai tirar uma foto do nosso projeto, posicionar a cena, a gente tende a querer mostrar a maior quantidade de elementos possível naquela única imagem. Só que isso é um grande erro porque pode gerar uma confusão visual quando a gente tem muitos elementos e não sabe para onde a gente vai olhar primeiro, e isso tira o impacto da imagem. Quem quer mostrar tudo acaba não mostrando nada. Então o olhar do observador fica perdido, fica cansado e a gente perde essa força da narrativa visual. Um bom enquadramento vai conduzir o olhar, contar uma história a partir disso e destacar os pontos chaves do projeto. Não tem problema nenhum tu dividir esse projeto em duas imagens. Muito pelo contrário, é muito melhor tu entregar duas cenas perfeitas, bem compostas, bem pensadas, do que tentar abarrotar uma delas de informação e de elementos e acabar não mostrando nada. Olha a diferença dessas duas imagens aqui. A da esquerda está com excesso de informação. Os quadros estão apertados, não tem espaço entre os elementos, o olhar não sabe direito aonde ele vai pousar. Acaba que tudo fica gritando ao mesmo tempo, e esse é o típico caso de uma imagem que não tem respiro visual. Já a imagem da direita tem espaço, tem pausa. Os elementos aqui estão muito mais bem distribuídos, né? Tem um equilíbrio entre cheio e vazio. Olha o espaço de parede vazia aqui no canto direito. A gente também visualiza o final do sofá. Assim o observador consegue focar, consegue absorver e sentir essa cena com muito mais clareza.
E isso não foi sorte, foi intenção de enquadramento. Foi uma escolha consciente do que incluir e do que deixar de fora. O espaço negativo, o espaço vazio também comunica. Ele ajuda a dar destaque para o que realmente importa. E é por isso que a gente também trata o enquadramento como um dos pilares mais importantes do hiperrealismo dentro do 9/7 Academy. Porque sem isso, a imagem até pode ser bonita, mas ela não vai ser magnética. O quarto erro do enquadramento é não cuidar as linhas verticais. Talvez tu nunca tenha percebido conscientemente, mas o teu olho sempre percebe quando algo está torto. Quando a câmera está inclinada demais para cima ou para baixo, acaba que os elementos que eram para ser retos, como portas, janelas, paredes, acabam ficando tortos e parece que está caindo, dá aquela sensação de que está caindo. A não ser que isso seja intencional, a gente precisa tomar cuidado. Esse tipo de distorção é muito comum em renders de arquitetura, principalmente quando a gente tenta corrigir a altura puxando a câmera para cima ou para baixo, sem corrigir essa distorção depois. E o resultado é uma imagem que parece amadora, difícil de olhar. Muitas vezes a pessoa olha e sabe que tem algo errado, mas não sabe pontuar o quê. Mas a solução para isso é muito simples, é só a gente utilizar uma ferramenta nativa do SketchUp, que é a perspectiva de 2 pontos. Quando tu ativa essa opção, o SketchUp automaticamente vai deixar todas as linhas verticais bem retinhas, corrigindo toda essa distorção de perspectiva. É um ponto super simples que pode mudar completamente o resultado da imagem. Lembrem-se o que eu sempre falo para vocês: o resultado foda vem do detalhe. E o último erro é não pensar na narrativa da imagem. A gente já vem falando bastante sobre isso ao longo dessas 3 aulas. A gente já entendeu que uma imagem que vende precisa contar uma história. Com isso, a gente precisa pensar o que eu quero que a pessoa sinta, o que ela pense ao olhar para minha imagem. É conforto, como se ela quisesse sentar naquele espaço e tomar um café? É sofisticação, como se aquele espaço fosse representado em uma revista de design? É minimalismo? É frieza? É um espaço mais conceitual, mais distante, mais dramático? São essas emoções que guiam o enquadramento, a altura do observador, o ângulo que a gente vai escolher, a abertura da câmera, o que entra e o que fica de fora da nossa cena. Sem essa intenção narrativa, o nosso render pode até ser tecnicamente certo, mas muito provavelmente ele não vai ser magnético, ele não vai ser lembrado. E o que não é lembrado, muitas vezes, não é vendido tão facilmente depois. Porque, afinal de contas, o cliente não quer só ver o projeto, ele quer sentir o projeto, ele quer entender como que aquilo vai ficar depois de pronto, como que ele vai se imaginar dentro da casa dele depois que aquele projeto está pronto. E como é que a gente resolve isso? Começa pela intenção. Antes mesmo da gente posicionar a câmera, a gente já tem que se perguntar: qual a minha intenção com essa imagem? Qual a emoção que eu quero que o observador sinta? Depois disso, cada escolha técnica que a gente fizer tem que estar alinhada com essa emoção. Quer transmitir conforto? Então utiliza uma altura de câmera mais baixa, um ângulo mais fechado, uma iluminação mais quente, elementos que remetam a isso. Uma xícara de café, por exemplo. Quer um ambiente mais sofisticado? Então já escolhe um enquadramento mais pensado nisso, com mais simetria, talvez, um ambiente mais frio, mais genérico. Eu sei que tu pensa, mas Marília, eu não sei fazer isso na prática. E tá tudo bem vocês não saberem, eu também não sabia. Como vocês bem sabem, eu levei 10 anos para aprender isso. E dentro do 9/7 Academy, vocês têm tudo isso. Vocês não têm só a parte técnica, vocês têm a parte emocional da coisa também, para vocês saberem unir uma coisa com a outra, a parte artística com a parte técnica, e ter um resultado fenomenal. E agora que a gente já entendeu de uma vez por todas como que o enquadramento transforma uma imagem técnica em uma imagem emocional, a gente pode ver o nosso último pilar, que é o pilar de pós-produção. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a pós-produção é que ela não serve para corrigir erros grotescos. Ela serve para exaltar o que já está certo, para dar aquele toque final. Claro que muitas vezes a gente vai utilizar a pós para corrigir algum errinho que outro, para a gente não precisar passar horas renderizando de novo, mas a pós ela não vai criar nada que já não tenha sido feita lá no V-Ray. Se tu chegar na pós tentando salvar um resultado que já veio equilibrado, o resultado quase que 100% das vezes não vai ser bom. Os outros 4 pilares precisam estar em sinergia, que é a modelagem, o enquadramento, os materiais e a iluminação. A pós serve para realçar o contraste, para ajudar no equilíbrio de cores, para ajustar alguns desequilíbrios ali de iluminação e de sombra.
mas ela não serve para criar tudo isso do zero. E o principal erro, que a gente já falou logo de cara, é utilizar a pós para corrigir grandes erros. E aqui eu tô falando de tentar salvar uma modelagem mal feita, um material mal configurado ou até uma luz estourada. Usando como exemplo um render com uma luz estourada, tá? Quando a gente tem uma luz estourada, um excesso de iluminação, a gente não tem detalhes naquele local. Não é só que tá muito claro, é que realmente não tem informação, não tem nada para ser recuperado ali, naquela área que tá toda branca. Se tu tentar escurecer no Photoshop uma área que tá estourada, o que vai acontecer? Nada. Simplesmente a gente vai ter um branco mais chapado ali, um pouco mais escuro, mais acinzentado. Por isso que o controle de luz do V-Ray é essencial antes de tu pensar em fazer qualquer tipo de pós-produção no Photoshop. Claro que sim, existem vários detalhes que a gente consegue melhorar com a pós-produção no Photoshop, e isso tudo eu ensino dentro do 9/7 Academy. Por exemplo, a gente pode utilizar para corrigir um bug, para deixar a imagem um pouco mais clara, reduzir áreas de sombra que são muito escuras. A gente pode mudar a variação dos tons, né? Às vezes a gente tem um verde que está muito saturado, então a gente pode corrigir isso, dar mais textura para nossa imagem. E isso tudo é trabalho de pós. Agora, reconfigurar materiais, reconstruir uma iluminação, tentar alinhar ângulos tortos, tudo isso já tinha que ter sido resolvido antes da pós-produção. O segundo erro que eu vejo muito por aí é não saber o formato ideal para salvar tuas imagens. Sabia que tu pode ter acertado tudo, todo o teu material, a tua modelagem, a tua iluminação, tá tudo perfeito. Na hora de tu salvar essa imagem, se tu escolher um formato ruim, tu pode perder muito das informações que tu conseguiu no render. Tu vai perder parte da qualidade que tu construiu até ali simplesmente por salvar errado. E isso acontece porque cada formato armazena a informação de uma forma diferente. E nem todos eles têm capacidade de guardar nuances de luz, de cor, de sombras de forma tão eficiente. Por exemplo, o JPEG é uma opção leve, é super utilizado nas redes sociais, só que ele comprime a imagem de forma super agressiva e não guarda profundidade de cor suficiente para ajustes mais finos. Ou seja, se tu tentar editar depois no Photoshop uma imagem JPEG, pode ser que as áreas de luz e sombra quebrem, né? Tu perca esses detalhes e não consiga fazer ajustes finos. Já os formatos PNG, TIFF e EXR guardam muito mais informação do que o JPEG. E quanto mais bits por canal, mais informação de luz e cores tu vai ter, o que facilita muito a edição na pós-produção. Então, se tu quer que a tua pós tenha um resultado profissional, tu tem que começar já lá pela base, escolhendo o formato correto na hora de salvar. Não adianta nadar e morrer na praia só porque tu não sabe salvar a tua imagem. Já o terceiro erro é exagerar nos efeitos, e dentro desse tópico a gente pode listar outros subtópicos. Mexer demais na claridade, na saturação, no contraste, nas sombras, já é um fato que pode diminuir muito a qualidade e o realismo do teu render. Porque assim, o render vai começar a parecer uma imagem mais genérica, uma imagem digital mesmo. E não é essa a ideia que a gente quer. A gente não quer que perca aquela sensação de que, ok, isso aqui poderia ser uma foto. E outro problema comum é a gente aplicar ajustes globais de uma forma geral. Aplicar um contraste geral sem entender que cada área da imagem vai funcionar e vai responder a esse contraste de uma forma diferente. O certo é a gente tratar as zonas específicas, como a sombra no fundo da imagem, com a sombra que está mais para frente, perto da cortina. Cada um desses elementos vai requerer um tipo de contraste diferente. Então, a gente também precisa trabalhar essas partes de forma isolada. E, por fim, a gente ainda pode listar a questão de não saber equilibrar os tons de branco, né? Deixar a imagem muito amarelada ou muito fria, muito azulada. Esse ajuste fino é o que mais transforma uma imagem crua em uma imagem profissional. E tá ali nos detalhes, né? Como tudo. Para fazer tudo isso de forma certa, o primeiro detalhe é fazer com moderação. Menos é mais, gente. Vai fazendo aos poucos e vai sempre comparando com a imagem original. Uma boa prática para isso é a gente utilizar a pós não destrutiva, utilizando máscaras, tratadores específicos como o Camera Raw Filter. Assim a gente consegue fazer ajustes na imagem sem perder a imagem original e ir comparando os resultados. E principalmente calibra o teu olhar, consome referências reais, fotos de arquitetura, vê como que se comportam a iluminação, as sombras, as cores,
para daí trazer isso para a tua pós-produção. A pós não é utilizada como um filtro do Instagram, a gente tem que ter um bom senso visual. E o quarto erro, que pode dificultar muito a tua vida, que eu já falei um pouquinho aqui sobre ele, é de fazer uma pós-produção destrutiva. Como assim, Marília? O que é isso? A pós-produção destrutiva acontece quando tu aplica os efeitos diretamente sobre a imagem final, sem ter uma cópia para tu poder voltar caso dê alguma coisa errada. E o problema disso é justamente que se algo der errado, tu não vai conseguir voltar para aquele passo anterior e tu vai ter que fazer tudo do zero de novo. E agora, como é que a gente faz do jeito certo? A resposta é fazer uma pós-produção não destrutiva. A edição não destrutiva acontece quando a gente utiliza camadas de ajustes, máscaras, objetos e seleções inteligentes. Por exemplo, em vez de tu apagar algum elemento com uma borracha, tu vai criar uma máscara de camada, vai pintar de preto, tudo que for preto vai sumir da tua imagem. Se em algum momento tu quer botar aquele elemento de volta, é só tu pintar de branco e aquele elemento vai voltar, sem que tu tenha perdido ele apagando diretamente sobre a imagem, entende? Em vez de utilizar o menu Brightness and Contrast em cima direto da imagem, a gente pode utilizar ele como uma camada de ajuste, nos permitindo fazer os ajustes, modificar ou até cancelar o ajuste, caso a gente não tenha gostado do resultado final. Se a gente for aplicar um filtro como nitidez ou desfoque, a gente transforma essa camada em um objeto inteligente para poder desfazer caso a gente precise. E esses pequenos detalhes mudam tudo, porque eles te dão a possibilidade de testar, de ver o que funciona, o que não funciona, de errar e de voltar atrás. A pós-produção não precisa ser um método cheio de medo de errar. Tu pode testar o que tu quiser e voltar atrás se tu quiser. E esse é o foco do módulo 5 do 9/7 Academy, onde a gente vai entender o passo a passo desse ajuste fino de contraste, de cor e de ajustes de pequenos errinhos na imagem. Ali tu aprende a utilizar o Photoshop como uma ferramenta criativa, não só uma ferramenta técnica. São técnicas que vêm do mundo da fotografia e do cinema e são adaptadas para o mundo da arquitetura, para o mundo de interiores, do design também. E é esse olhar artístico que diferencia quem só sabe utilizar o V-Ray de quem cria ferramentas visuais. E é por isso que, mesmo com todo esse avanço da IA, esse tipo de domínio é insubstituível. E para a gente encerrar essa série de aulas, eu quero entrar nesse assunto que eu sei que vem causando muita ansiedade, muito medo e muita curiosidade em muitas pessoas, que é a inteligência artificial. Eu escuto muito essa pergunta. Ai, Marília, será que ainda vale a pena aprender render? Não vai ser daqui a pouco que a inteligência artificial vai substituir todos os artistas 3D e a gente vai ficar obsoleto? Será que ainda faz sentido aprender uma coisa que daqui a pouco a IA vai fazer tudo sozinha? Hoje a IA faz muito por nós. Ela facilita os nossos processos, tem melhorado a qualidade final da nossa imagem, tem criado animações também a partir dos nossos renders, só que ela não faz tudo. Olha esses dois renders aqui. Um deles foi feito com inteligência artificial, né, pelo ChatGPT, e outro foi feito por mim utilizando o método que eu ensino dentro do 9/7 Academy. Tu consegue diferenciar qual que é qual? Agora olha de novo, tá? Sente o peso da luz, o encaixe da vegetação, a relação entre a casa e o terreno, a intenção por trás dessa imagem. A IA consegue gerar imagens bonitas, imagens rápidas, impressionantes à primeira vista. Mas sabe o que ela não tem? Ela não tem o processo real. Ela não viveu a dúvida de qual ângulo que tu vai escolher, o teste do material, o acerto fino da iluminação. Ela não enfrentou o desafio de unir a técnica com a parte emocional. Ela não sente o ambiente. Ela não define a iluminação com base na emoção que tu quer fazer a pessoa sentir. Ela chuta, às vezes acerta e às vezes não. Ela entrega resultado sim, mas ela não forma o teu olhar. Ela não te ensina o porquê. Ela não resolve um bloqueio técnico que te trava. Ela não vai te mostrar o caminho. Isso é tu que vai mostrar para ela. Agora, olha a imagem da IA, tá? Vamos falar ponto a ponto dela. A vegetação tá genérica, tem pouca variação de espécie e de porte. A sombra tá mais chapada, né? Não tem gradação. O pavimento tá limpo demais, não tem detalhe, não tem muito contexto. A expressão visual como um todo dela
é monótona, não tem ritmo. Agora, a gente vai olhar para a imagem que foi feita com o método do 9/7, tá? A vegetação aqui foi pensada, tem variações realistas de altura e densidade. A luz tem intenção, né? Tá criando uma leitura de profundidade. A gente tem texturas com storytelling, pedra, piso, gramado, tudo tem nuance, né? E o enquadramento te guia, ele respira. Porque assim, quando a gente vai dar direcionamento para uma inteligência artificial, a gente tem que saber qual direcionamento dar. E isso a gente precisa de base técnica, base teórica. Quando ela nos dá um resultado não tão satisfatório, a gente tem que saber dizer para ela o que não tá bom. E isso a gente precisa treinar, a gente precisa estudar. Então, uma coisa não anula a outra. Para a gente saber utilizar bem uma inteligência artificial, a gente tem que vir com a bagagem já. É a mesma coisa que a gente entregar a melhor inteligência artificial de render para um médico que nunca trabalhou com render na vida. Vocês acham que ele vai conseguir entregar um bom resultado? Não vai, porque ele não tem a bagagem técnica que um artista 3D precisa ter, e isso a gente consegue estudando, e eu entrego para vocês dentro do 9/7 Academy. Outro ponto, quando a gente vai criar uma animação a partir de uma imagem utilizando a inteligência artificial, a gente precisa ter um render muito bem feito para que a nossa animação fique boa. Se a gente for colocar uma imagem ruim, a nossa animação vai ficar ruim também. A parte técnica da inteligência, de criar a animação, pode ser perfeita, mas o resultado de realismo talvez não vai ser tão bom assim, porque o teu render lá no início não estava realista. Então tu precisa também saber fazer um bom render para criar uma animação a partir disso. É claro que a gente não pode ser hipócrita, porque a inteligência artificial está evoluindo de uma velocidade absurda. Essa primeira imagem que eu mostrei para vocês de um render feito com inteligência artificial no ChatGPT, hoje a gente já consegue resultados muito melhores, mas nada disso anula o teu olhar, porque a gente precisa unir, né, a inteligência natural com a inteligência artificial. A inteligência artificial sozinha não vai fazer nada, ela precisa de alguém dando um direcionamento. Mas é isso, gente. Agora que a gente já passou por essas 3 aulas, já deu para entender que um render verdadeiramente profissional, ele não nasce do acaso, né? Ele nasce do domínio. Tu viu que modelar bem não basta se os materiais não forem bem configurados. Que os melhores materiais perdem o impacto se a iluminação não for coerente. E que mesmo com tudo isso, sem um bom enquadramento e uma pós-produção bem pensada, tudo parece que perde o peso visual. E que nem a IA, com todo o seu poder, consegue substituir o teu olhar referente às coisas técnicas e coisas artísticas. Render de verdade é estrutura e sensibilidade. E é isso que o método 9/7 Academy te entrega. Uma rota clara que vai te fazer parar de travar de uma vez por todas e começar a entregar imagens que conectam e vendem. Mas então, gente, é isso. Antes de encerrar, eu só quero lembrar vocês que o evento da Black é amanhã, tá? Dia 15 de novembro, às 14 horas, sábado, ao vivo no Zoom. Vai ser um evento curto, de mais ou menos 1 hora, e no final a gente vai abrir também para algumas dúvidas enquanto as vagas vão sendo preenchidas. Eu posso garantir que essa vai ser a última vez que vocês vão precisar investir para aprender a fazer um bom render em muito menos tempo e aumentar a percepção de valor do trabalho de vocês. Uma metodologia validada, que é a metodologia do 9/7 Academy. Então amanhã tu vai ter a chance de, por menos o valor de uma pizza média por mês, aumentar o valor das tuas imagens, conseguir entregar mais valor também para os teus clientes, seja clientes do teu escritório, seja para entregar imagens realistas para a construtora e conseguir vender aí imagens de R$1.000 ou até mais, cada uma delas. Beleza, gente? Então, finalizando aqui, eu tenho certeza que todos esses detalhes que eu passei nessas 3 aulas para vocês já vão dar um super norte, vocês já vão conseguir entregar resultados ainda melhores, mas espero ver vocês todos amanhã no nosso evento e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!